Olá, turminha! Tem algum aluno aí? Para que eu saiba que vocês estão estudando através dos nossos vídeos, vocês têm que ir lá e clicar para eu saber, dar um likezinho lá para eu saber que vocês estão estudando através dos nossos vídeos, combinado? Senão eu vou achar que vocês não estão acompanhando as explicações. Bem, nesta aula irei falar, ou seja, irei falar e apresentar os termos da multiplicação e seus resultados. Sei que vocês já sabem da multiplicação, mas hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Nós vamos multiplicar por 2 algarismos, combinado? Porque eu já sei que por 1 vocês já sabem. Então, eu vou colocar uma continha aqui no quadro, vou colocar os termos da multiplicação e nós vamos resolver e vocês vão me acompanhar, ok? Vamos lá. O número 142 vezes 14. Não esqueçam que aqui eu tenho unidade, dezena, centena. Se tivesse mais um número, seria unidade de milhar. Então, eu vou multiplicar, aqui também eu tenho unidade e dezena. E nós aprendemos desde cedo que unidade fica embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente. Não é verdade? Então, nós temos, eu vou multiplicar a unidade. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Então, nós multiplicamos a unidade. Agora, nós vamos multiplicar a dezena. Se aqui eu tenho a unidade, dezena e centena, e eu aprendi que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e eu vou multiplicar a dezena tem que ficar embaixo da dezena. Muito bem. Então, vou multiplicar a dezena. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Aqui eu faço uma adição. 8. Eu posso colocar um 0 aqui? Posso. Mas também, se não quiser colocar, também não vai influenciar. Então, 8. Não ganho nada de ninguém, continuo com 8. 6. Ganho 2, 8. 5. Ganho 4, 9. 1. Aqui também, se eu quiser, eu posso colocar 0, tá? 1. Continuo com 1. Então, meu resultado, ou seja, o meu produto foi 1988. Por que a professora falou o meu produto? Porque agora nós vamos ver como se chama os termos da multiplicação. E vocês têm que saber porque nós vamos entrar nas propriedades da multiplicação e vocês precisam saber que aqui eu tenho fatores. E aqui eu tenho produto. Então, esses são os termos da multiplicação, certo? Não esquecer, na hora de resolver a multiplicação por 2 algarismos, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente. Até aí tudo bem, né, galerinha? Então, agora, nós vamos falar dos termos da multiplicação. Vou apagar, porque eu sei que isso aqui vocês já sabem.
Bom, as propriedades são como uma regrinha. Coisas que acontecem em toda multiplicação irão nos ajudar a raciocinar, dependendo do problema que temos que resolver. Então, os termos da multiplicação nos ajudam a raciocinar melhor na hora de resolver algum problema. E também na hora de resolver o que nós vamos chamar de expressões numéricas, que serão os nossos próximos conteúdos. Então, a primeira propriedade que eu vou falar com vocês é a propriedade do elemento neutro. Propriedade da multiplicação, elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Vocês ainda lembram o elemento neutro da adição? Pois é. Aqui o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Mas por que o elemento neutro da multiplicação é o número 1? Porque o número 1 fica neutro. Ele não muda quando você multiplica um número por ele. Ou seja, quando calculamos um número, por 1, fazemos, por exemplo, 1 vezes 0 é igual a 1. O número do resultado é o próprio número. Olha só, o elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar 1 vezes 2, vai ser igual a 2. Então, ele é um elemento neutro. Se eu multiplicar 1 vezes 1000, vai ser igual a 1000. Ou seja, o 1 não influencia. Certo? A segunda propriedade que nós vamos falar da multiplicação é a comutativa. Olha só, a comutativa. Primeiro, elemento neutro, segunda, a comutativa. A comutativa diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra o que é o produto? No início da aula? Pois é. A ordem dos fatores, lembra que é fator na multiplicação? Então, a ordem desses fatores não altera o produto. Ou seja, se eu tiver 3 vezes 5, vai ser igual a 15. Se eu inverter o fator, vier 5 vezes 3, vai ser igual a 15. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, o resultado vai ser o mesmo. Certo? Agora, nós vamos para a propriedade da multiplicação chamada associativa. Associativa. Então, a propriedade da multiplicação chamada associativa, ela diz que em qualquer multiplicação, quando associamos os fatores de modos diferentes, obtemos sempre o mesmo resultado. Mais uma vez, a propriedade associativa da multiplicação nos diz que em qualquer multiplicação, quando associamos os fatores de modos diferentes, obtemos sempre o mesmo resultado. Vamos lá, se eu tiver 2 vezes 5, vai sair outro número, vezes 4, aqui, ó. Então, eu vou ter 2 vezes 5, 10
vezes 4 vai ser igual a 40. Agora eu vou mudar. Vou colocar 4 vezes 2 vezes 5 é igual 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 5 é igual a 40. Então, o que acontece? Ele diz que em qualquer multiplicação, quando associamos os fatores de modos diferentes, obtemos sempre o mesmo resultado. 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40. Aqui eu mudei, olha, mudei os fatores. O 4 que estava fora veio para dentro do parêntese, continuei com o 2 e botei o 5 para fora. O resultado é sempre o mesmo. Se eu fizer isso aqui também, ó, 2 vezes 5 vezes 4, e pegar primeiro esses dois aqui, ó, 2 vezes 4, 8, vezes 5, igual a 40. Então, a multiplicação nos ajuda na hora de resolvermos os problemas que virão pela frente. Agora, vocês vão pegar o livro de matemática, vão colocar em prática, resolvendo as atividades lá no livro, e daqui a pouquinho entramos com uma aula de correção dessas atividades. Um abraço, um beijo e até a próxima aula. Estudem bastante, porque logo, logo estaremos juntinhos novamente. Até lá!